Prontinho. Bora lá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar mais um treinamento, então, promovido pela Diretoria de Empreendedorismo da UFMA. Hoje nós temos a presença ilustre do Antônio Carvalho, que vai ser o nosso palestrante da noite. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, que vai... para eu não esquecer nenhum título e não cometer aqui um equívoco. Antônio, fique à vontade. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E eu vou ficar aqui tomando nota para aprender tudinho. Então, professora Fernanda, muito obrigado. Obrigada, Ellen. Professor Hélio, o convite partiu dele. O Hélio foi meu colega de doutorado, fomos colegas. Eu não concluí o doutorado pela mesma universidade. Acabei seguindo outro caminho, fui para a economia. Eu sou Antônio Carvalho, sou baiano, moro em Salvador, na Bahia. Sou professor de finanças, apaixonado por economia e finanças. Sou administrador de formação, a minha graduação é em administração. Eu tenho registro no Conselho Regional de Administração. E sou professor de finanças e consultor na área. E atualmente... Digo atualmente porque raríssimas vezes eu fui empregado. Essa é uma das raras períodos da minha vida em que eu estou empregado. CLT, carteira assinada em uma organização. Tem um colega aqui comigo, o professor Otton, né, meu colega lá nas Obras Sociais de Irmã Dulce. É uma organização sem fins lucrativos, de muito grande porte, tá? E, assim, tem um resumo aqui, eu não vou me ater muito a isso, porque é muita coisa, de fato, viu, Fernando? Eu sou um estudante inveterado, apaixonado pelas finanças, me apaixonei desde os primeiros semestres da graduação e segui esse caminho. Então, as pessoas perguntam, o que é que você faz? Eu disse, eu faço finanças. Como assim faz finanças? Eu digo, eu faço tudo em finanças. Eu estudo, pesquiso, ensino, trabalho, então vivo esse universo. Como consultor, eu trabalho com organizações de diversos tamanhos, portes, setores, já tenho umas andanças para fora do Brasil, estudei fora do Brasil, trabalhei fora do Brasil, fiz um trabalho em Angola em 2010, uma experiência muito interessante. Mais recentemente, nos últimos 8 anos, eu enveredei pelo caminho da valuation, eu brinco que é o suprassumo das finanças corporativas, é a melhor técnica onde você consegue fazer uma aplicação de praticamente tudo que nós estudamos em administração financeira. E hoje eu faço isso com uma certa frequência aqui na Bahia. Eu estou, viu, Ellen, integrado ao ecossistema de empreendedorismo e inovação aqui da Bahia desde 2014. Lá se vão 11 anos. Tirei print da tela aí, professor, para ver se eu leio com calma aí a titulação, é longo. Não, mas isso, depois eu mando para vocês a apresentação. Imagina então, lá no Lattes, hein? A barra de rolagem deve rolar puxa, é um negócio bem grande mesmo lá. Tem bastante. Parabéns, viu, pelo profissionalismo. Tem bastante coisa. E aí eu comecei no ecossistema meio que por acidente. A instituição de ensino que eu trabalhava, nós fizemos uma semana de inovação lá e uma empresa aqui da Bahia, que chama Rede Mais, realizou esse evento para nós. É uma espécie de hackathon estendido lá, um evento de 3 dias. E o reitor me convidou para participar. Eu era professor de finanças lá, fazia uma série de projetos com empresas, com empreendimentos, com cooperativas, com movimentos sociais que tinham alguma atuação da instituição com eles, e eu fui participar. O CEO da Rede Mais me fez um convite, então, para que eu... Pô, Antônio, você tem uma linguagem bacana, você é um profissional que se comunica bem sem dificultar o entendimento. Então, e nós trabalhamos com diversos públicos, não é só com profissional de administração, de finanças, de contabilidade, de economia. Então, nos programas de empreendedorismo, você vai receber profissionais, pessoas até sem formação universitária, dependendo do evento. E eu, então,
enveredei por isso. E lá, Ellen, aí estou falando, me referindo mais a Ellen por conta da posição dela aí na universidade, eu desenvolvi um programinha de capacitação, que é esse que eu vou compartilhar com vocês aqui. É um compacto, na verdade, muito voltado para empreendimentos, por isso a ideia de negócios e empreendimentos, o destaque, né, os pilares da viabilidade. E nesse processo, eu fiquei frustrado. Né? Fiquei frustrado porque nesses eventos eu tinha meia hora para fazer uma mentoria, e em meia hora eu mal conseguia compreender o negócio para deixar um legado, alguma coisa, um entregável, era muito difícil. Então eu pedi ao Paulilo se ele confirmasse haveria a probabilidade de me convidar para mais eventos como esse, e ele disse que sim. E eu desenvolvi um modelinho, viu, turma? Se Deus quiser, ainda esse ano, estarei com vocês aí na Universidade Federal do Maranhão. Nós vamos poder exercitar essa ferramenta, que é um modelo que eu chamo de MVP em números. É um modelo de análise de viabilidade de uma startup, de um projeto de negócio, independente da fase que esteja, da fase seed mesmo, lá pré-seed, bem ideação, até um projeto já em tracionamento, já em desenvolvimento. Então, a gente tem essa possibilidade, e é uma ferramenta extremamente simples, muito friendly mesmo, muito amigável, de uso muito fácil. Mas é isso, tá? Então, nós vamos falar sobre viabilidade econômico-financeira, lógica de negócios e empreendimentos, e eu brinco, né? Quem já viu alguma apresentação minha, alguma discussão a respeito desse tema, eu brinco com essa figura que eu chamo do ciclo da viabilidade. Um negócio, um empreendimento, para ser viável, ele precisa seguir esses passos. Ele precisa entender uma dor, como nós chamamos no ecossistema de empreendedorismo e inovação. Ou seja, uma necessidade ou um desejo. São os dois pilares motivadores da criação de um negócio. Um negócio como solução, como tecnologia. Para isso, é preciso que você entenda que você tem uma tecnologia para resolver essa dor, para amenizar, para atenuar essa dor, para oferecer uma solução. Então, é aquilo que você oferece. Esse público, a sociedade, uma fração da sociedade, um grupo social, uma região, um perfil de pessoas ou de organizações que demandam uma solução, e você entende que tem essa solução. Um produto, um serviço, uma tecnologia no sentido, né, lato sensu, ou seja, no sentido amplo de conhecimento, de saberes, de soluções. Mas, para você colocar isso no mercado, para atender essa dor, colocar esse teu conhecimento, você vai precisar seguir os outros pilares. E nesses é que entram os aspectos econômico-financeiros. O primeiro deles, o investimento. O volume de recurso requerido. E aí vem a primeira pergunta: quem financia isso? Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, é de administração e tem lá nos fundamentos lá da administração financeira que ela se predispõe a responder algumas perguntas-chave. A primeira delas é onde, qual setor investir, que tipo de negócio investir. A segunda pergunta é como administrar os recursos de curto prazo, como vender, como cobrar, como comprar. E a terceira pergunta é como financiar, com recurso próprio, com recurso de terceiro, vai buscar numa instituição financeira, vai participar de uma rodada de negócio, vai buscar um sócio investidor, um angel, como chamamos no nosso ecossistema, e é isso. Então, se tem uma demanda, uma necessidade de investimento, é preciso saber. Demanda quanto de investimento? 100 mil, 50, 100 mil, 200, 1 milhão, 2 milhões? Existe esse recurso disponível? Onde? Consigo captar isso? Tenho disponibilidade desse capital? Posso conseguir um sócio investidor? Preciso também de equipe. E pessoas custam dinheiro. Nós vamos falar um pouco, bem en passant, mas sobre custo de mão de obra. É um dos principais e um dos mais delicados, porque além de ser um custo, envolve pessoas. Então, é um custo delicado, mas é preciso saber como que eu custeio.
uma equipe suficiente para fazer essa ideia, essa tecnologia funcionar e atender a essa dor, essa necessidade ou desejo percebido. E os custos, de maneira geral. Os gastos necessários para a manutenção do funcionamento e para a produção e entrega daquilo que eu me disponho. O meu produto, o meu serviço, ou uma mercadoria que seja. No caso de mercadoria, eu sou um intermediário, mas eu preciso atender, entender como selecionar e acessar isso e colocar isso à disposição do meu público consumidor. E tudo isso precisa ter um desfecho, caríssimos colegas. É preciso gerar retorno. Como bom baiano, e a gente sempre é muito brincalhão, brincamos aqui que negócio que não dá retorno enfraquece a amizade. É verdade, né? Um negócio que não dá retorno, um negócio que é incapaz de remunerar os seus instituidores, e aí os senhores que viram lá em administração financeira, viram que o objetivo central da administração financeira é maximizar a riqueza. Uau! E aí alguém me pergunta, Antônio, você hoje trabalha numa obra social? Esse fundamento, ele persiste? Essa definição, ela se aplica a uma organização sem fins lucrativos? E eu respondo, né, Otton? E como? A diferença é a dimensão de riqueza que nós trabalhamos lá. O lucro gerado lá não é um lucro econômico para a acumulação e enriquecimento de alguém. É uma externalidade positiva a partir da geração de benefício, no nosso caso, de assistência em saúde, assistência social e educacional para um número milionário de pessoas. Então, realmente, isso também é geração de riqueza. É o efeito, é o resultado gerado. E qual o tamanho desse resultado? É satisfatório? E aí não se enganem. Eu estava, Fernanda, Ellen, demais colegas, no encontro do CRA no sábado, e um colega, coordenador de outro núcleo, disse, falando, numa participação, a palestrante proferiu uma palestra belíssima, e ele fez uma intervenção dizendo, não, porque eu tenho uma empresa, essa empresa visa resultado, essa empresa não é filantrópica. Eu digo, opa! eu brinquei com ele, eu disse, Kleber, reveja os seus conceitos. As instituições, as organizações filantrópicas, elas têm um dever tão ou maior de gerar resultado. A única diferença é a dimensão do resultado, que é diferente. Não é um resultado econômico financeiro. O que também quando nós estivermos aí, nós vamos conversar sobre as minhas ideias meio malucas, que é de tangibilizar ou de fazer análise de viabilidade de projetos, inclusive sociais. Estou indo muito rápido, tá bom, Fernando? Eu preciso correr um pouquinho, porque a gente tem um conteúdo um pouquinho que eu quero compartilhar com vocês, bastante coisa. Tá ótimo. Depois a gente disponibiliza a gravação, aí eles podem rever com calma, diminuir a velocidade. Ao final eu vou abrir um pouco para perguntas, não vou abrir para que a gente não perca um pouquinho o time, sim, mas se quiserem pode anotar coisas aí, e ao final a gente abre para um bate-papo. Vai botando aí no chat e a gente vai anotando aqui. Maravilha. Quando falamos de viabilidade, nós vimos isso tudo. A ideia, a identificação do mercado, uma tecnologia, e o resto, tudo é resultado. E isso nós precisamos medir. Os senhores estudaram lá a teoria geral da administração. Mesmo os contadores, viu, Ellen? Eu sei que vocês fazem lá, tem teoria geral da administração. Sim, sim. Eu sou professor. Eu lembro muito do livro do Chiavaneto. Isso, eu sou professor eu fui durante muito tempo professor do curso de contabilidade também. E lá vocês se esbarraram nesse cara lá, que no final, que na década de 40, esse engenheiro norte-americano foi cooptado pelo Japão, porque ele tinha ideias reacionárias, e essas ideias eram muito importantes para o período em que o foco era a qualidade. Nós tínhamos um período de avanço tecnológico, avançamos muito na capacidade produtiva, e nós tínhamos, naquela ocasião, produtos que davam muito defeito. E o Deming cunhou um processo que ele próprio denominou de controle estatístico de processo, e acabou se tornando uma referência no que se refere a resultado, mensuração de resultado. E ele tem essa frase célebre, diz que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E é verdade, meus amigos. Eu tenho uma palestra só sobre
a importância, né, do conhecimento na área de finanças para a gestão de negócios, e eu desafio os administradores de maneira geral. Independente de para qual área você quer ir, você vai esbarrar nos números. A primeira dimensão que nós costumamos olhar quando pensamos na viabilidade do negócio, queridos, lembram das aulas de economia? Demanda e oferta. As duas coisas principais. O que é demanda? É olhar para o mercado numa linguagem muito simples e saber, esse meu produto é aceito, mas é aceito quanto? Existe um mercado para ele? De que tamanho é esse mercado? Olha, existe um mercado gigantesco. Às vezes nós esbarramos muito nesse tipo de discussão na pesquisa acadêmica. Existe um mercado nacional, e aí eu te pergunto, e você é quem, cara pálida, para pensar em mercado nacional? Você tem realmente capacidade para explorar um mercado nacionalmente? Claro que hoje nós temos modelos de negócio que são modelos muito fluidos e que, de certa forma, demandam muito pouca estrutura. Hoje existe negócio sem sede, negócio sem estoque, negócio sem quase nada tangível, onde você é basicamente um grande intermediário. Isso existe, é algo recente? Existe. Mas você precisa estar atento. Quem é o meu cliente? Quem é essa persona, como chamamos no nosso ecossistema? Essa figura que nós damos um nome, que estabelecemos aquilo que vocês viram lá nos livros de marketing, no capítulo do consumidor, as características socioeconômicas, sociais desse indivíduo. E aí vem a primeira pergunta, que acho que é a pergunta principal quando você quer pensar em demanda. Vai comprar o meu produto? Compra por quê? Por necessidade ou por desejo? Antônio, qual é a importância de saber se a pessoa vai comprar, se o meu cliente vai comprar por necessidade ou por desejo? Porque se ele estiver mais próximo da necessidade, ou do conceito de necessidade, significa que ele é mais resistente, ele é menos sensível a preço. Significa que ele vai continuar comprando o teu produto, mesmo num período mais difícil, o que, infelizmente, no Brasil é quase sempre. Mas se ele compra por desejo, significa que o teu produto pode sair da lista de compra dele no primeiro percalço. E aí, quantos são esses clientes? E é importante saber. Compra o suficiente para viabilizar o meu negócio? E o que é suficiente? Aí são coisas que nós vamos ver lá adiante. Nessa lógica de entender demanda, preferências, sensibilidade a preço, tem um conceito da economia que me é muito caro, que eu gosto muito, que é o conceito de elasticidade. Elasticidade da demanda. Ele tem essa representação. Nesta figura de um quarto de gráfico, todo mundo sabe, né? Isso aqui é um quarto do gráfico, é o quadrante do gráfico em que todas, né, as variáveis são positivas. Você tem, numa dimensão, o preço, na outra, a quantidade, o volume produzido. E essa reta ou curva decrescente representa a demanda, onde um produto com preço mais alto tende a vender uma quantidade menor, enquanto um produto com preço mais baixo tende a vender uma quantidade maior. Isso, como dizem os economistas, ceteris paribus, ou seja, em condições normais, sem incluir nenhuma outra variável. Só que tem duas coisas que são muito importantes e que isso aqui, meus amigos, é o fundamento, é praticamente todo o fundamento do marketing. O que é que nós estamos falando aqui? O que é que define o grau de elasticidade? Duas dimensões fundamentais. Primeiro, o grau de essencialidade do produto. Quanto mais essencial for o produto ou serviço, menos sensível ao preço será o consumidor. Gás de cozinha, energia elétrica, combustível, essas coisas que obrigatoriamente nós temos que usar, o preço aumenta. Nós até tentamos, em alguns casos, até fingimos que vamos diminuir a quantidade, mas, infelizmente, mesmo com preço mais alto, nós somos obrigados a consumir. A outra dimensão é o que nós chamamos de economia de produtos substitutos. E nos produtos substitutos, o que é o produto substituto? É aquele que atende a mesma necessidade ou o mesmo desejo. É aquele que eu opto
na possibilidade, estando eu diante de um preço mais elevado do meu produto A, eu vou consumir o produto B. Os exemplos clássicos são manteiga e margarina, carne, ovo, frango, as proteínas de maneira geral, e por aí vai. Mas, Antônio, do que você está falando? Você está falando de marketing ou de economia? Eu estou falando das duas coisas, porque o marketing se baseou nisso. Toda a comunicação do marketing é para dizer que o produto ele tem unicidade, como disse lá o Porter. Unicidade significa que eu não tenho outro próximo, ele é único, ou quase único. Eu não tenho muitos que se aproximam dele, eu não tenho substitutos. E quando eu ponho na cabeça do meu consumidor que o meu produto ele é muito bom, eu estou, na verdade, tentando convencer esse consumidor de que esse produto ele é essencial, ele é importante para compor a sua cesta de consumo. Eu estou enaltecendo a essencialidade. A outra dimensão, logicamente, é a dimensão da oferta, da concorrência. Quem são meus concorrentes? E não venha me dizer que você não tem concorrente. Eu já ouvi isso. Olha, eu não tenho concorrente. Eu sou tão top que eu não tenho concorrente. Ah, meu amigo, tem sim. Mas não tem nenhum produto igual ao meu. E quem diz que precisa ser igual ao seu? Nas aulas de marketing, nós estamos estudando o conceito de concorrência total ou concorrência global. E quando falamos de global, não estamos falando do globo no sentido geográfico. Estamos falando de global como globalização, com uma dimensão quase sem fronteira. Ou seja, onde tudo concorre com tudo. Mas no que é que eu vou me mirar? Exatamente em alguém que vende o mesmo produto, ou que faz a oferta, o mesmo serviço que eu, ou alguém que vende algo correlato, ou algo próximo, e que tem coisas que eu posso fazer benchmarking, que eu posso me espelhar, copiar os acertos e desprezar os erros. Vou fazer, o que é que eu posso fazer para me igualar? E como é que eu vou concorrer? Necessariamente eu preciso concorrer ou eu posso cooperar? Às vezes as pessoas focam tanto na competição que esquecem de uma coisa que nós passamos a chamar mais recentemente de competição, ou seja, de empresas que, embora estejam disputando o mercado, disputando a mesma fatia de mercado, elas cooperam entre si e, às vezes, conseguem trazer grandes benefícios para ambas. Essa é a representação gráfica da oferta. E ela é mais fácil de compreender no sentido contrário. Quando o preço de um produto ele é mais alto, há uma tendência de você ter mais ofertantes ou maior volume de produtos ofertados. Por quê? Porque é um produto atrativo. Atrativo por quê, meus amigos? Porque ele é rentável, ele tem margem superior. É um produto que remunera bem a estrutura do negócio e certamente tem um potencial de viabilidade, de retorno dos seus investidores e instituidores muito maior. Mas acontece também que o inverso é totalmente verdadeiro. Quando um produto ele começa a cair de preço, ele começa a perder prestígio no mercado, há uma tendência dos ofertantes começarem a sair. Aqueles menorzinhos, brincamos aqui na Bahia, com menos gordura para queimar, infelizmente, acabam saindo desse mercado. Esse cara, para mim, é uma grande referência. Michael Porter, engenheiro, se especializou na área de estratégia, professor de Harvard, e nos anos 80, desde o final dos anos 70, seus escritos e artigos, e depois o que ele publicou em livro, naquele tempo a literatura escrita, impressa, fazia muito sucesso, e ele escreveu 2 grandes obras, Estratégia Competitiva e Vantagem Competitiva, além de outras direcionadas a estados, setores específicos. Porter propõe a matriz das 5 forças, onde, para mim, ele sintetiza todo o estudo da economia. Rivalidade entre concorrentes, ou seja, aquilo que eu olho para os meus concorrentes que atuam no mesmo segmento ou muito correlato. Ameaça de novos entrantes, ou seja, essas empresas que chegam novas, com ideias novas, com fôlego novo, com custos menores. Hoje o desafio são empresas que chegam praticamente sem custos. Quem está aí no ecossistema entende isso.
Hoje, o conceito que nós estudamos de Open Innovation, ou seja, de inovação aberta, onde as empresas vão buscar no mercado e esse ecossistema com as startups, que ao mesmo tempo são novos entrantes, mas que ao invés de serem substitutos, cooperam e trazem de fora para dentro com muito mais leveza, com muito menor custo, e sem a ideia da ambidestridade ou da ambidestria. O Hélio é um expert nisso, da empresa que inova, tem que competir e inovar, tem que cuidar do atual e buscar a inovação o tempo todo. Então, a inovação aberta ela traz essa vantagem. A ameaça do produto substituto, ou seja, aquele produto que atende a mesma necessidade ou desejo. O poder de barganha do fornecedor. Se eu tenho um único fornecedor, um número muito pequeno de fornecedores, esses fornecedores são senhores de mim. Né? Quem trabalha em alguns setores, como eu trabalho no setor, hoje o core da instituição é a área de saúde, você tem fornecedores de materiais médicos, de medicamentos, que são únicos. Então, os caras definem o preço, o prazo de entrega, a condição, só entrega se pagar adiantado, e por aí vai. E o poder de barganha do cliente. Aí eu estou falando do tamanho de mercado. Quanto mais cliente eu tenho, mais tranquilo, é mais fácil. Se eu tenho um segmento, que é um segmento muito pequeno, esse cliente é disputado na unha ali, né? Uma concorrência muito, muito severa entre os ofertantes. Mas agora, depois desse preâmbulo, onde nós fizemos um apanhado de economia, vamos para os passos, então, da viabilidade. E qual é o passo inicial? Pensou num negócio, num produto, num serviço, uma ideia. Então, precisamos partir para os números. Nem todo mundo é muito afeito aos números. Eu adoro. Mas, independente da sua simpatia, aproximação, intimidade com os números, eles são muito necessários. Por quê? Porque os números são umas figuras sinceronas. Os números não mentem. O número, se ele for fidedigno, se ele refletir a realidade, eles não mentem. Eles vão te dizer exatamente como é que você está. O passo inicial é o investimento inicial. Pensou em um negócio? Qual é a estrutura que eu preciso? Claro que eu tenho estruturas e estruturas. Se eu vou montar uma oficina mecânica, uma loja no shopping, ou eu vou montar uma empresa de consultoria, ou uma consultoria em tecnologia da informação, eu tenho estruturas completamente diferentes. Uma demanda instalação, a outra não, uma demanda maquinário, a outra demanda equipamentos com maior tecnologia. O fato é, eu preciso pensar em tudo, inclusive na estrutura de comunicação. Hoje, comunicação é tudo. Sempre foi importante. Nos dias atuais, em que o marketing se tornou acessível, os veículos se tornaram baratos com o advento da internet e das redes sociais. Antigamente, uma empresa pequenininha, Deus do céu, ela pensava o quê? Anunciar numa rede de rádio, numa rede de TV, era uma fortuna, era quase impossível. Uma saída, eu que sou um consultor velho, eram as empresas que formavam os grupos, as redes, né, as redes de cooperação. Hoje, uma startup, numa fase pré-seed, ela consegue fazer uma campanha publicitária utilizando as redes sociais e inteligência artificial. Mas tudo isso é preciso ser previsto. Porque a primeira pergunta, se você for participar de uma rodada de negócio, for buscar uma instituição de fomento, uma instituição financeira, para buscar um recurso para fazer esse investimento inicial, tem uma pergunta clássica. Para que você quer esse dinheiro? E você tem que responder. E não pode transparecer, principalmente para negócios iniciantes, queridos, que esse dinheiro seja para usufruto, seja para uso próprio, para uso pessoal. Que, infelizmente, isso acontece com muita frequência. Quem frequenta o Banco do Nordeste, aqui na Bahia tem uma agência de fomento que chama Desembahia, ou até mesmo as instituições financeiras bancárias privadas, sabem que pequenos empresários, muitas vezes, buscam dinheiro, empréstimo, utilizando o CNPJ, mas, na verdade, é para resolver o problema do CPF, para resolver seus problemas de endividamento. Isso não pode acontecer. Tem que ficar claro e essa pergunta precisa ser respondida. Vou aplicar nisso. Estrutura, vou desenvolver uma tecnologia, vou desenvolver uma plataforma, vou comprar um maquinário, vou comprar, sei lá. Né? É isso. O que é que compõe
o investimento inicial, todos, grifo meu, põe o maiúsculo, né, em caixa alta, todos os recursos necessários para você começar o negócio. E você tem que, por que o todos, esse destaque, essa ênfase minha? Porque não pode faltar um recurso vital no início do negócio. Eu posso comprometer o negócio já no início se eu não tiver a estrutura mínima capaz de gerar com qualidade aquilo que eu me predisponho a entregar como tecnologia, como solução, como produto e serviço para aquela dor, para aquela dimensão lá da sociedade que eu identifiquei. Então, isso aqui são exemplos de investimento. É o que chamamos, Ellen, em contabilidade de gasto ativado, né? Ou recurso financeiro imobilizado. Ele não está à venda necessariamente. Uma parte disso até pode estar, mas geralmente não. São móveis, equipamentos, utensílios, mas também existe hoje o investimento em comunicação, em toda uma estrutura de comunicação da empresa, de um negócio, do empreendimento, para se tornar conhecido. O capital investido, ele somente será recuperado no médio e longo prazo. Antônio, defina médio e longo prazo. Depende, não existe uma definição clara. Existe negócio que o médio prazo é 1 ano, 2 anos, em 2 anos ele é viável. Existe negócio que só vai ser viável com 15, 20 anos. Nossa, é verdade? É. Eu tive um aluno que plantava, usou como ele tinha terras aqui no litoral norte da Bahia, uma região onde tem a incidência do cultivo de eucalipto. O Otton conhece. Você fazer um plantio de eucalipto, a primeira colheita aqui na Bahia, que é considerada a região das mais produtivas, melhores do mundo para o cultivo de eucalipto, o primeiro corte se dá com 8 anos. Então, significa que durante os primeiros 8 anos, meus amigos, naquele fluxo de investimento investimento inicial, custo, receita com 8 anos. Então, é preciso estar atento a isso. Tá? De qual tamanho eu começo? Na lata, como dizemos aqui na Bahia. Comece pequeno. Como diz um amigo meu chamado Pedro Cordier, foi meu colega de faculdade, se for para errar, erre pouco. Comece pequeno. É claro que existem negócios que o pequeno, que o inicial já é grande. Então, por exemplo, começar uma franquia. A franquia tem um tamanho bem mínimo. É uma loja, é uma estrutura que tem um tamanho mínimo. Mas se você vai começar, comece com uma loja. Se você vai começar com um negócio, por isso, meus amigos, que esses ambientes do ecossistema, as incubadoras e aceleradoras, elas são tão importantes, porque elas fazem jus ao nome, incubar. Manter em um ambiente protegido, preparado e tecnicamente organizado para atender e prover as estruturas necessárias para o desenvolvimento de um negócio sem altos custos e, principalmente, sem grandes riscos. E é por isso que no ecossistema nós desenvolvemos, olha para mim, eu estou me achando, né? Os caras desenvolveram lá os teóricos chamado MVP, né? Que é o Minimum Viable Product, o produto minimamente viável. Ou seja, é a ideia de um protótipo, de um produto em dimensão ainda diminuta, com todas as suas características, mas em quantidade ou tamanho pequeno. E a ideia é exatamente isso, né? Learn, build, measure. Aprenda, construa, meça. Dessa mensuração, isso lembra o quê? Lembra o ciclo PDCA? É um ciclo PDCA em uma dimensão um pouquinho diferente, um pouquinho ajustada. Os meninos vão se lembrar, aí todos passaram pelas disciplinas de contabilidade, gestão de custos e de administração financeira. Eu vou passar bem rápido nesses pontos. O que é um custo? Eu sintetizo é o gasto que está relacionado com aquilo que você vende. Se for algo que você vai produzir, você vai fazer bolo, você vai produzir roupa, você vai produzir calçados, você vai produzir algum tipo de produto ao final, matéria-prima, mão de obra, embalagem e outros custos indiretos. São os principais componentes, são os principais custos que compõem a produção, ou seja, um produto.
Se é comércio, se eu compro para revender, como chamamos aqui no Nordeste, é o preço de aquisição. O gasto que eu tenho de retirar esse produto lá do fornecedor e colocar ele no meu ponto de venda ou nas mãos do meu consumidor, do meu comprador final, dependendo do meu modelo de negócio. Lembrando que hoje nós temos esse modelo, né, gente? Em que sai lá do fornecedor, vai direto para o meu cliente e nem passa por mim. E no caso de serviço, você tem o principal custo, que é a mão de obra, mas você tem coisas como fardamento, EPI, materiais de utilização, né, que são utilizados na prestação do serviço. Serviços de estética, por exemplo, tem uma série de materiais que são aplicados e isso entra na composição desse custo. E o que são despesas? Né? Nós vimos investimento, custos, despesas. As despesas não estão relacionadas àquilo que você vende, compõe a retaguarda, a estrutura de funcionamento da empresa. As três clássicas são administrativas, que envolvem mão de obra administrativa, assistente administrativo, pessoal do financeiro, como eu, a remuneração do sócio para o labore, aluguel, energia, materiais, tudo que é utilizado na estrutura administrativa. Comercial, todo gasto que envolve um esforço de venda. Propaganda, qualquer tipo de comunicação, anúncio, impulsionamento de rede social, criação de site, qualquer esforço que esteja relacionado à venda, incluindo comissão sobre venda. E as famosas despesas financeiras. Nós temos duas categorias. Quem se lembra lá das aulas de matemática financeira, quando nós vemos lá sistemas de amortizações? Você tem lá período, saldo, amortização, juros, prestação. Antônio, os juros é uma despesa financeira? É. Quando você paga uma prestação, você paga amortização mais juros. Amortização é um pedaço, uma fração do valor financiado, do capital principal financiado, do valor do bem financiado. Os juros é a remuneração da instituição financiadora pelo período do financiamento ali. Por isso, os juros é uma despesa financeira. Então, esse é o juros chamado juros do financiamento. Os juros de mora, ou como diz um professor muito querido aqui da Bahia, professor Cristiano Cartacho, juros de demora. É aquele juro punitivo que você paga quando você descumpre uma obrigação no seu prazo, né, Ellen? O cumprimento das obrigações no seu prazo é uma condição contratual de acordos tácitos ou explícitos, mas que eles existem, a maioria são acordos firmados entre as partes numa transação econômica. E as tarifas bancárias, coisas desse tipo. Hoje, graças a Deus, com os bancos digitais, a gente está pagando cada vez menos tarifas bancárias, mas as grandes organizações, infelizmente, ainda são obrigadas a operar com o que nós chamamos no mercado financeiro dos bancões, né? Os grandes bancos tradicionais. Mas gasto é tudo igual? Professor, se eu estava falando de custo, despesa, agora está chamando de gasto? Eu gosto. Por que eu gosto? Eu vejo alunos de contabilidade saírem do curso com uma certa confusão na cabeça ainda, com custo fixo, custo variável, custo direto e indireto. Mas, professor, o senhor está chamando de custo variável, mas esse negócio aí não era uma despesa? O senhor está chamando isso de custo fixo, mas isso não é da estrutura administrativa, não é uma despesa. Então quer dizer que existe custo e despesa variável, e existe custo e despesa fixa? Existe. Por isso que o professor Carvalho, com uma certa licença poética, lança a mão do fundamento que a teoria traz, que é o gasto, que é o conceito mais amplo, que engloba qualquer categoria de desembolso, desencaixe, saída de dinheiro. Tá? Os dois clássicos, nós não vamos entrar aqui nos meandros dos diretos e indiretos, eu gosto dos fixos e variáveis. O que é um gasto fixo? Todo mundo conhece esse conceito aqui nessa sala, tenho certeza disso. Somos todos profissionais, estudantes de administração e contábeis. É aquele que não tem relação com o volume. Ou seja, ele tem algumas características, e aí eu queria chamar a atenção dos senhores. Os gastos fixos, esses clássicos, aluguel, salário, energia diária não fabril, porque quando é fabril dá para você associar uma quantidade de unidades produzidas, honorários de profissionais como contadores, advogados, consultores, licenças de software, contribuição para entidades, os impostos sobre patrimônio,
IPTU, IPVA, né, o veículo automotor, ITR, o imposto rural. Só, meus caros, que esses benditos gastos fixos têm 3 características que são perigosíssimas. São danadinhas. Quais são elas, professor? Primeira, é fixo. Essa todo mundo já sabe. Ou seja, independente se eu estou vendendo muito ou pouco, o dono do imóvel que eu aluguei para a minha sala, para o meu galpão, para a minha estrutura, para o meu escritório, vai querer receber o aluguel dele. A moça que trabalha comigo como assistente administrativa, ela não quer nem saber se eu não fechei nenhum contrato esse mês, na minha consultoria. Ela vai querer receber o salário. Né? O condomínio vai querer receber, a contabilidade vai, e por aí vai. A segunda característica desses camaradinhas, eles são cíclicos. A grande maioria deles são aqueles que se repetem, salário, honorário, energia, tudo isso você paga todo mês. Ele bate a sua porta todo mês. Então, eles são muito complicados. Eles se repetem, são repetitivos, são chatos, são insistentes. Né? E a terceira, e talvez a mais preocupante característica dos gastos fixos, professor Otton, é que eles são contratuais. Não é o tipo de gasto que você diz, não quero mais, mês que vem eu não quero. Não é bem assim. Eu não mudo de aluguel, eu não entrego o imóvel. Eu não desligo uma pessoa, eu não suspendo, eu não deixo de consumir energia, eu não posso paro de pagar imposto, eu deixo de pagar o contador. Eu tenho um contrato com esses entes, com essas pessoas, ou com essa empresa, em alguns casos. E para eu romper esse contrato, tem uma cláusula de exclusão, uma cláusula de extrato, e que tem uma punição prevista, tem uma sanção prevista. Eu tenho que pagar por isso. Esse é o comportamento do gasto fixo, acho que todos conhecem nessa sala. Em relação ao volume, ele tem esse comportamento. E ele tem esse comportamento quando nós olhamos ele de um prisma um pouquinho mais ampliado. Do ponto de vista da relação com volume, o gasto fixo ele tem uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor é o gasto fixo unitário. Então, se eu tenho um gasto fixo de 1.000 unidades monetárias, se eu produzir um único produto, ou tiver um único contrato, ou vender uma única mercadoria, o meu unitário é 1.000. Se for 10, é 100. Se for 100, é 10. Se for 1.000, é 1. Se for 10.000, é 10 centavos. Professor, depois de não sei quantos anos de academia, sentando no banco, estudando contabilidade e finanças, agora que eu saquei que esse negócio do custo fixo, ele é um indicador de resultado, é o primeiro. É o alicercezinho, né? Lá no subsolo ainda. Né? É a estaca fincada na rocha. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que custo fixo e viabilidade. Mas é o primeiro indicador. Porque quanto maior o volume, quanto maior a escala, esse custo ele vai sendo diluído por essa quantidade e você tem maior probabilidade de obtenção de retorno. Você tem maior probabilidade de viabilidade do seu negócio. Na contramão, tem os variáveis. O que são os variáveis? São aqueles que acompanham o volume, que variam de acordo com o volume produzido ou vendido num determinado período. Eles têm uma correlação, uma relação direta. Matéria-prima, embalagem, no caso de produto. Energia fabril, no caso de indústria. Quanto mais unidades eu produzo, mais energia eu consumo. Os impostos sobre faturamento ou sobre lucro. O Simples Nacional. Aliás, o Simples Nacional é uma ofensa, né, Otton? Ele é progressivo. Gente, quem inventou isso? Né? O fato de você aumentar o faturamento, você já não pagaria mais imposto? Os caras aumentaram uma tabela que progride de acordo com o faturamento. E Brasilzão velho, hein? Mas, enfim, acontece. No lucro real, quanto mais você fatura. No lucro presumido, quanto mais você fatura, você vai pagar mais imposto. Mão de obra sob demanda, quando você contrata diário, paga por produção, por unidade. As comissões sobre venda é um gasto variável, e por aí vai. Tá? Qual é o comportamento desses gastos? Ele tem esse comportamento. Cresce proporcionalmente de acordo ao volume, não necessariamente numa reta perfeita, assim, às vezes é uma coisa um pouco que varia um pouquinho, mas tem esse comportamento em relação
ao volume. Quando nós olhamos pelo prisma da análise mais profunda do gasto variável, nós percebemos que ele tem uma posição inversa ao do fixo. O professor Adriano Leal Bruni, foi meu professor na pós-graduação, meu amigo, querido, parceiro, ele brinca que quando é que ele faz uma provocação que diz quando é que o gasto variável se torna fixo e quando o fixo se torna variável? Quando nós olhamos ele do ponto de vista unitário. E é verdade. Se eu tenho um produto, um serviço que eu gasto R$ 8 para produzi-lo ou para adquirir, ele vai ser 8, independente da quantidade. Eu só vou multiplicar. Ah, Antônio, mas espera aí, existe aquela coisa do que você falou há pouco, poder de barganha. Se eu compro muito, eu negocio com o fornecedor. Eu vou ter aí uma margem de negociação que vai... Opa, é verdade. Mas, amigos, isso não é tão preciso para a gente poder representar num modelo simplificado. E é comum, quando você tem um ganho de negociação com o teu fornecedor, para você se tornar mais competitivo, você repassar esse desconto no preço. Se você compra um pouco mais barato, você consegue vender um pouco mais barato e você ganha na escala. Então, não dá para considerar no modelo simplificado. Nessa composição, tem uma coisa que nós estudamos em finanças. Os meninos vão fazer prova essa semana, né, Fernanda? Alavancagem financeira. Tomara que tenha isso lá, meu Deus, né? Alavancagem financeira, nós emprestamos esse conceito da física. A física diz que a alavancagem é um comportamento de você mover um corpo utilizando um ponto de alavanca e você obter maior resultado com menor esforço. Nas finanças, esse ponto de alavanca, o ponto de alavancagem é o gasto fixo. Então, imagine uma empresa que produz um determinado produto ou serviço e que tem um gasto variável unitário de R$ 4,50. Tem um gasto fixo de R$ 12.600. Vende esse produto a R$ 13,50. Ó, bacana. E ela tem um nível de produção de 1.800. Quando nós olhamos isso de uma forma simplificada, numa DRS ultrassintética, nós temos esse resultado da empresa. 1.800 vezes 13, 24.300, o gasto fixo de 12.600, o gasto variável de 1.800 vezes 4,50 dá 800, 24.300 menos 12.600 menos 800, 13.600. Opa, ok, mas e daí, Antônio? O que é que muda? Ah, é aí que vem a surpresa. Imaginemos que essa empresa teve um aumento de produção em 200 unidades. Saltou de 1.800 para 2.000 unidades. Olha o que acontece com o resultado. O resultado dela salta de 3.600 para 5.400, ou seja, um aumento de 50% no resultado. Por quê, queridos? Porque a receita aumenta proporcionalmente ao volume. Os gastos variáveis aumentam proporcionalmente ao volume, mas os gastos fixos, de maneira geral, com pequenas variações, eles permanecem, de maneira geral, fixos. Mas não se engane que nem tudo nesse mundo são flores. O oposto também é verdadeiro. Se as vendas dessa empresa caírem as mesmas 200 unidades, e eu uso a mesma de propósito, você tem uma queda de 50%. Por quê? Porque a receita cai, proporcional à quantidade. O gasto variável cai, mas o gasto fixo continua fixo. Professor Carvalho, então o senhor está me dizendo que se as minhas vendas começarem a aumentar, eu não devo me animar ao ponto de aumentar a minha estrutura de gastos fixos. Eu devo tentar manter o quanto possível. Olha o destaque, o quanto possível, porque em um dado momento você precisa ampliar a sua estrutura, contratar mais gente, comprar mais veículos, sei lá, alugar uma sala maior, um galpão maior. Mas enquanto possível, mantenha ele fixo. Porque aí você vai potencializar positivamente os seus resultados. E o senhor está dizendo que se as minhas vendas caírem, eu devo buscar desesperadamente, eu não disse isso, mas é mais ou menos isso, queridos, reduzir os meus gastos, tentar reduzir os meus gastos fixos. Olha o meu destaque no tentar, porque é difícil, porque eu tenho que tentar. Lembra da terceira característica dos gastos fixos? Eles são contratuais. Eu não consigo mudar esse custo de um mês para outro. Para eu reduzir o meu custo com o pessoal, eu tenho que demitir pessoas, eu tenho que indenizar. Então, eu aumento o meu custo no mês atual.
Se eu quiser mudar e sair do aluguel onde eu estou, eu tenho que utilizar a cláusula de distrato e pagar a multa contratual e por aí vai. Então, isso é muito perigoso. Falando de pessoal, olha eles aqui. Disse, né, de autor desconhecido, é um dito popular, que no Brasil a gente ganha pouco e custa caro. É fato. Tá? É fato. Então, esses são os componentes clássicos da remuneração de pessoal: salário, encargo e benefício. Salário é aquilo que é pago mensalmente, entregue ao trabalhador. Encargos é aquilo que é recolhido pela empresa ao sistema securitário e previdenciário. E os benefícios são aquelas condicionantes que o trabalhador recebe: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio maternidade, coisas desse tipo. Tá? Numa estrutura muito básica, você tem, no Brasil, 275 dias trabalhados no mercado. Por quê? Porque você tem, dos 365 dias, você tem 30 dias de férias. Opa, não consigo mexer aqui. Você tem 48 descansos semanais remunerados, que é aquele dia de descanso da semana. Se não for um domingo, se a tua atividade tiver atividade domingo, a CLT diz que tem que ser um dos 4 domingos do mês precisa ser folga. 30 dias de férias, 12 feriados. Eu sei que São Luís é muito parecida com Salvador. Aqui em Salvador, nós temos algumas categorias, né, Elton, de feriados. Nós temos os feriados nacionais, esses clássicos, 12 clássicos que a CLT reconhece. Mas nós temos os feriados regionais, como aqui nós temos o São João, que é muito forte aqui na Bahia, né? O São João, que é um feriado regional. Nós temos os feriados municipais, como você tem, por exemplo, o dia da padroeira, você tem, né, aqui você tem o 8 de dezembro, que é a padroeira da cidade, e você tem os feriados localizados, como o caso da lavagem do Bonfim, o carnaval no período, né? Aqui o carnaval é diferente do feriado no resto do país, viu, gente? Aqui o carnaval na área, no circuito, e mesmo em outras regiões, nós paramos na quinta, né, Otto? Trabalhamos até quinta e só voltamos na outra quinta. A gente quase tira férias aqui no carnaval. Até os evangélicos amam o carnaval na Bahia, porque a gente tem um baita de um feriado. Vamos lá. Essa é a estrutura de encargos que incidem sobre mão de obra. Os clássicos: Previdência Social, INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Seguro de Acidente de Trabalho, Salário de Educação, o Sistema S se aplica para, dependendo da categoria, contribuição sindical patronal. Em média, o básico para uma empresa optante pelo regime de lucro real, lucro presumido, isso inclui as cooperativas e associações, esse é o total de encargos. Numa empresa optante pelo simples, isso cai consideravelmente. Você não paga INSS patronal, não paga esses penduricalhos aqui. É comum as empresas pagarem o SEBRAE ou contribuição sindical. Eu deixei um aqui porque serve para os dois. E eu deixei, embora eu tenha deixado de vermelhinho aqui, eu deixei o seguro de acidente de trabalho porque ele se aplica em alguns casos especiais. Quais são os casos especiais? Eu tenho uma empresa de consultoria, mas eu tenho um motoboy que trabalha para mim. Só o fato desse indivíduo trabalhar embarcado numa motocicleta, a legislação lhe confere o direito de ter o seguro de acidente de trabalho. Eu tenho uma empresa que é uma empresa de reforma e ela está sediada ou trabalha numa região que é uma região industrial. Ou, no caso, uma região hospitalar, como aqui eu trabalho, o Otton trabalha. Eu tenho uma empresa de refrigeração, uma empresa pequena, mas ela trabalha fazendo manutenção dentro do hospital. Dentro do hospital, todo mundo tem insalubridade. Então, é preciso prever isso aí. Então, não brigue com seus contadores quando eles disserem, olha, no caso desse empregado, ou mesmo a equipe toda, tem periculosidade. Tem uma série de outros gastos adicionais. Quais são? A multa rescisória do FGTS. Vixe, Antônio, precisa disso? Precisa. 3,2%, que é 40% de 8%. Você tem que guardar isso também. Então, olhem para aqui. Imagine, um indivíduo que ganha 2.800, esses dois gastos aqui, eles precisam ser guardados, provisionados, como chamamos, numa linguagem técnica, e nós estamos num ambiente da academia, 1/12 e 1/3 de 1/12, que é o abono de férias, quando o trabalhador sai de férias,
e o 13º salário que ele recebe uma vez por ano. Eu preciso guardar esse dinheiro. O empresário, o empreendedor inteligente, abre uma conta poupança, uma conta de aplicação, um CDI, DI, põe esse dinheiro lá e guarda lá. E provisiona 40,7%. Desses 40,7%, 37,5% ele recolhe todo mês, e os 3,2% ele guarda para qualquer tempo que o trabalhador for demitido, desligado, sem justa causa ou não pedir demissão, ele vai fazer jus, ele tem direito legal a 40% do FGTS. Você vai ter esse dinheiro guardadinho lá. Amigos, na boa. Primeira vez que eu ensinei isso para um empresário, era um amigo que abriu, eu ainda estudante de administração, ele abriu a empresa para ser uma espécie de laboratório particular meu. Quando eu ensinei isso para ele, se eu fosse uma mulher, ele me pedia em casamento. Ele ficou encantado com isso. Parecia tão óbvio, mas a maioria, infelizmente, não faz. Como destaque, a gente disse, esses dados eles são apenas didáticos, né? Os básicos. A CLT no Brasil tem um monte de particularidades e que não daria para tratar em tão pouco tempo. Numa empresa optante pelo Simples Nacional, numa empresa optante pelo lucro real, um indivíduo com salário de 2.500, ele custa para a empresa 3.908, ou seja, quase 4.000. Isso nós não estamos falando aqui de auxílio transporte, de auxílio alimentação, de insalubridade, de periculosidade, de, sei lá, qualquer outro adicional. Tudo bem? Numa empresa, desculpem, optante pelo Simples, incluindo o microempreendedor individual, esse custo cai bastante, porque tudo mais permanece, mas o percentual de encargos é um pouco menor. Avançando um pouquinho, outro aspecto da viabilidade, o preço. O preço é uma coisa bem complexa. O que é que nós aprendemos com o preço? Que o preço ele precisa ser essa coluna vermelha do meio. Ele precisa ser maior que custo e ele precisa, desculpe, ser menor do que o valor percebido. Maior que o custo, a contabilidade de custos dá conta. A formação do preço baseada em custo. O meu preço, de maneira geral, ele tem que resultar em receita maior do que os meus custos totais para ele gerar lucro. Resultado, ganho financeiro. Mas ele precisa ser menor do que o valor percebido. O cliente precisa olhar para o meu produto, para o meu serviço e dizer, vale. Contratei uma consultoria do professor Antônio Carvalho, que é uma firma individual, né, que tem o nome Antônio Carvalho Consultoria, conforme está aqui no slide aí para vocês. Trabalho excelente, trabalho muito bom, vale cada centavo pago. É essa a ideia. O Michael Porter, olha ele de novo, no trabalho de 89, Vantagem Competitiva, ele traz uma outra concepção que é muito interessante. O que ele chamou de estratégia genérica. Ele disse, não com essas palavras, não existem duas empresas iguais no mundo, mas existem estratégias que podem ser generalizadas. Existe uma que é rara, que é você encontrar apenas um segmento, você ser monopolista, foco absoluto, nicho exclusivo, e existe uma que é comum, que é no âmbito de todo o mercado, de toda a indústria, porque o Porter sempre foi um estudioso da indústria, né, do setor de indústria. Vamos lá. Neste quadrante, você tem a unicidade observada pelo cliente. Isso lembra alguma coisa, amigos? Unicidade. Lá, demanda. Curva da demanda, elasticidade da demanda, princípio da elasticidade. Olha onde veio parar na estratégia empresarial. Essa unicidade é o que o marketing chama de diferenciação. Produto diferenciado é um produto único. Au concurso, não tem ninguém que equivalha, ou ele está muito à frente dos seus concorrentes. E uma posição de baixo custo. Posição de baixo custo não é gambiarra, como a gente chama aqui na Bahia. Não sei se vocês têm um nome equivalente aí no Maranhão, que é essa coisa improvisada. Não é uma coisa ruim. Não. É um produto que tem uma escala de produção, que tem um custo baixo de produção e que você trabalha com uma escala mais alta. Produto diferenciado, geralmente a escala é pequena. Geralmente é um produto com alto valor agregado. Produto com baixo liderança em custo não é um produto com grande valor agregado,
mas que geralmente consegue escalar. No ecossistema, nós sempre destacamos o seguinte: independente da posição que você esteja, se é uma posição de baixo custo, uma posição efetivamente de unicidade, o teu discurso, a tua comunicação, o marketing do teu produto, do teu serviço, eles têm que estar focados na diferenciação, nas principais características, em destacar a essencialidade e a unicidade do teu produto. Mas, afinal de contas, como é que eu formo o preço? Vamos voltar no marketing, produto básico, produto ampliado. Conceitos interessantes. Produto básico. Hotel Turiaçu, o Hélio conhece, lá em São Paulo, a gente ficava lá. Hotelzinho básico, ar-condicionado, caminha de madeira, um colchão bom, com lençol limpinho, chuveiro com uma toalha macia, água quentinha, internet boa. Uma mesinha, uma escrivaninha para a gente estudar. Era tudo que a gente precisava. Produto ampliado, é o que uma colega aqui do ecossistema, aqui da Rede Mais, né? A Rebeca Lisboa disse, o produto é aquele que provoca o uau, é aquele que surpreende, é aquele que encanta. Então, o produto básico é o que atende necessidade. Produto ampliado, topo da pirâmide de Maslow, satisfação, autorrealização. Produto básico, necessidade, desejo básico. Produto ampliado, status. Ostentação, como chamamos na linguagem atual. Exemplo de produtos que saiu do básico para o ampliado. Quem se lembra? Só os com mais juventude acumulada praticamente se lembram da Hering quando era assim. Ela se tornou isso. Isso aqui, então, ainda existe essa basiquinha, mas na época só existia essa. E ela se tornou isso. Esses dois produtos mexeram nos 4 P's do marketing. Eles evoluíram no produto, novas cores, novos produtos, novas estampas, novo tudo, novo design. Eles avançaram na praça, saíram de quitandas, de armarinhos, de lugares chinfrinhos, de coisas mais populares para grandes centros, no caso da Havaianas, em lojas, nos grandes players, nas cidades mais famosas do mundo. Mexeram na propaganda. Saíram de uma comunicação muito básica para uma comunicação arrojada. E mexeram, sobretudo, no preço. Se tornaram produtos muito mais caros, mas é um preço que reflete a ideia de algo ampliado, algo qualificado. Mas, enfim, como é que nós definimos preço? Nós não temos aqui, nesse bate-papo, o tempo de uma aula de contabilidade de custos ou de gestão de custos, para descermos a lógica de markup. Até porque a lógica do markup é uma lógica bastante contestada. Ter uma estimativa de faturamento para você partir dele, ou você tem que ter um BDI, como nós chamamos na engenharia e em algumas áreas de empresas que participam de licitação. Uma composição dos custos que monta uma base de custo que é interessante para mim. Eu, como consultor, eu tenho uma matriz de formação de preço que eu considero todos os custos diretos, tudo que é quantificável, logicamente, e eu vou para um preço que eu comparo com o preço de mercado dos principais concorrentes. Logicamente que isso é uma coisa bem difícil. Aqui, nós vamos trazer o conceito, mas vamos para o markup simples, ou markup 3, como o Sebrae chama, né, como nós chamamos no ecossistema, que é a multiplicação por 3. O que é o markup ou taxa de marcação? É esse multiplicador que eu, aplicando sobre o custo base, que é o custo de produzir, de adquirir ou de realizar, no caso de serviço, eu resulto num preço ótimo. Ótimo para quê? Para cobrir esse custo e também cobrir os indiretos, cobrir despesas, impostos e gerar o uísque de papai, o leitinho das crianças, o lucro, a justa remuneração do empreendedor, do empresário. E aí a gente precisa lembrar desses caras chatos. Quem são eles? Os gastos fixos e recorrentes. Lembram deles? Fornecedores, aluguéis, salários de encargos, impostos, despesas de maneira geral, administrativa, né? Telefonia, água, materiais, tal, seguros, depreciação de ativos. Olha ela, hein? Quem lembra? Olha, Otton, depreciação de ativos. Mas, professor, o que é isso? Depreciação de ativos
Nós estudamos isso, o senhor está falando aqui do empreendimento pequeno. Por que trazer esse negócio dessa depreciação para cá? Calma, meus amigos. O conceito de depreciação, de despesa não desembolsável, que a contabilidade utiliza amplamente e admite na norma internacional como um gasto não desembolsável, mas eu lanço ele numa demonstração de resultados, para efeito de redução da base de cálculo dos impostos sobre lucro, imposto de renda e contribuição social, ok, ele gera uma economia de imposto, ele gera benefício fiscal, como dizemos na linguagem mais popular. Mas não é esse o conceito que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer o conceito de depreciação na prática. O conceito da necessidade de você provisionar algo para repor, de guardar dinheiro para repor seus ativos mais importantes, pelo menos os mais importantes. Os bens, eles se depreciam, e eles se depreciam por esses dois aspectos, por desgaste por uso, ou por obsolescência. Eles vão ficando velhos, vão ficando para trás, vão ficando atrasados. Então, imagine, por exemplo, um exemplo de um empreendimento que usa um veículo. Eu tenho uma empresa de transporte escolar. Eu só posso usar esse veículo por no máximo 10 anos. Depois de 10 anos, ele vai ficar feio, maltratado e pouco seguro para o que eu quero. Com aparência que não é adequada para o tipo de negócio, para a comunicação, para a promessa que eu faço de entrega de qualidade. Então, eu tenho que repor isso de vez em quando. Hipoteticamente, no meu exemplo, esse veículo custa 360 mil. E esse, com 10 anos, eu consigo revendê-lo no mercado de usados aí por 115. Então, eu vou precisar de 245 mil para comprar um novo. Isso em 10 anos. Então, eu vou precisar de 24.500 por ano, quando eu divido 245 por 10. Dividindo isso por mês, dá 2.041, arredondando 2.050. Ô, Antônio, mas aí você está quebrando a lógica do valor do dinheiro do tempo. Você está fazendo uma conta agora para daqui a 10 anos, eu sei. Mas esse valor que eu vou provisionar todo mês, eu vou aplicar. E eu vou, no mínimo, compensar a inflação, que eu sou um sujeito inteligente, minimamente, conheço um pouco de mercado de capitais, vou botar esse dinheiro lá para render. Ou seja, ele vai acompanhar a inflação e certamente ou eu vou comprar à vista esse veículo ou eu vou precisar financiar muito pouco, o que é muito bom. Antônio, dá para fazer isso para todos os ativos? Sinceramente, não conheço nenhuma empresa no mundo que faça. Sempre acaba financiando um pouco. Mas conheço muitas que fazem para os seus ativos mais importantes. O provisionamento da depreciação para fins de reposição dos seus ativos mais importantes. Mas, enfim, agora que você explicou isso tudo e que você disse que, no fim das contas, a gente tem que provisionar, tem que ter dinheiro para isso tudo, como é que eu faço para formar preço? Lógico, repito, nós teríamos tempo aqui de descer ao detalhe lá do markup completo. Vamos para o markup simples. O que é o markup simples? É você multiplicar o teu custo base, que é o custo de produzir, no caso de produto, o custo de adquirir, no caso de mercadoria, o custo da execução, no caso de serviço, por 3. Quando você multiplica por 3, é como se você estivesse adicionando 200%. Você adiciona 200% sobre o custo. Quando você quebra esses 200% de volta em 3 partes, é como se você quebrasse o preço final do produto em 3 frações de dinheiro. Uma para a cobertura do custo direto, do custo de aquisição, uma para a cobertura do custo fixo da empresa e uma terceira, 1/3, para lucro, para remuneração do empresário. Um exemplo simples, imaginemos que você tem um produto que custa 80. O preço de venda ótimo dele seria 240, 3 vezes 80. Logo, nós teríamos aí 80, 80, 80, as 3 partes. Uma delas eu teria que fazer um arredondamento aqui, não precisa, podemos deixar só para a ideia de fracionar em 3. 80, 80, 80. Mas, como diz a minha colega Camila Azi, que é a assessora jurídica lá do OSID, tem que combinar com os russos. É uma brincadeira que ela faz o tempo todo. Tem que combinar com a outra parte. O mercado aceita pagar 240? Não. Digamos que o mercado só aceita pagar 200. Então, significa que os 80 de produzir, de adquirir, de realizar, vai continuar 80. Mas eu já não vou ter mais 160 para distribuir entre custo fixo e lucro. Então, numa distribuição arbitrada por mim, dos 120 que fica,
eu vou destinar 70 para custos fixos e 50 para lucro. Isso significa que quanto maior for sua estrutura de custo fixo, mais dificuldade você vai ter para oferir lucro e para cobrir esse custo fixo. Antônio, você é inimigo dos custos fixos ou dos gastos fixos, como eu gosto de chamar? Não, eu sou só um consultor velho que já apanhou muito com isso. E sabe que o custo fixo é perigoso, mas ele é um mal necessário. Dependendo da estrutura do teu negócio, do teu modelo de negócio, você não tem como evitá-lo. Então, tem que ir por aí. Então, o que é que eu faço? Eu preciso administrar isso, manter a minha estrutura de gastos relativamente enxuta, preferencialmente não mexer nos gastos variáveis, a menos que você consiga fazê-lo sem comprometer a qualidade do entregável, a qualidade do teu produto, do teu serviço. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que vai ser sacrificada é o lucro. Uma outra dimensão, e eu prometo que nós já estamos quase chegando aos finalmente aqui, é o impacto do prazo. Isso é muito perigoso. Vocês lá em administração financeira, quem estudou já administração de capital de giro, viu muito essa coisa do caixa e competência. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque o caixa ele tem uma relação direta com a liquidez, ou seja, com a capacidade, com a velocidade que o dinheiro circula na empresa. E a gente precisa lembrar desses caras de novo. De novo, porque esses caras são fixos, eles são cíclicos. Eles são consumidores de caixa permanente, todos os meses. Relembrando os conceitos, o regime de competência é o regime que a contabilidade utiliza, principalmente por imposição da autoridade tributária, para fins de apuração de lucro ou de faturamento, de receita, para cálculo dos impostos. Ele registra o fato econômico no momento que ele ocorre. Eu vendo, faturo, registro. Eu compro, meu fornecedor fatura contra mim, registro. Eu contrato uma pessoa, registro em carteira. Já paguei o que eu comprei? Não necessariamente. Já recebi o que eu vendi? Não necessariamente. Mas eles já foram contabilizados. Já o regime de caixa, ele só admite, só aceita, só registra a movimentação de dinheiro, quando o dinheiro entra e sai. Quando eu recebo, quando eu pago. Então, quando o dinheiro entra no meu caixa ou sai. E é aí que mora o perigo. Esse aqui é uma reprodução do princípio da administração financeira do Lawrence Gitman, e eu fiz uma pequena adaptação, porque o exemplo dele é um pouco mais cruel. Do meu lado esquerdo aqui, lado direito dos senhores, ponto de vista contábil, regime de competência. A empresa Thomas Act, como ele é o exemplo que usa, eu reproduzi igualzinho, faturou 100 mil dinheiros e tem custos de 80 mil dinheiros, tem lucro de 20 mil dinheiros, um lucro de 20%. Uma empresa bacana. Mas essa mesma empresa, quando olhada pelo regime de caixa, dos 100 que ela vendeu, ela só recebeu 40, porque ela vende a prazo. Mas dos 80 que ela teve de custo, ela já pagou 60. Por quê, meus amigos? Vamos voltar? Porque esses benditos, eles são cíclicos. A maioria deles se repetem todo mês e são fixos, não tem para onde correr. Então, ela já pagou 60. Então, a mesma empresa que está com uma margem de lucro de 20 mil, ela está com um buraco, um furo de caixa, um déficit de caixa, professor Carvalho, estamos na academia, de 20 mil dinheiros. Isso é bem perigoso. Isso, para alguém que não é do ramo, para alguém que não entende, isso pode dar uma confusão, dar uma briga eterna, viu, gente? Por que isso acontece? Vamos pegar um exemplo? Peguei um exemplo de uma empresa qualquer que abriu no último quadrimestre, de 2024, e tem esse comportamento de receitas e gastos. Empresinha bacana. E ela costuma vender o seu produto, mercadoria ou serviço a prazo de 3 vezes, em 3 prestações. O Brasil tem um vício nisso, né? Terrível. Se ela vende a prazo, quando eu olho pelo regime de competência, receita menos gastos, uma delícia, uma empresa maravilhosa, 42.500 nos 4 meses do ano de 2024, maravilha. Lucro acumulado, empresa deliciosa. Boa toda, como dizia minha falecida e querida mãe. Só que quando eu olho pelo regime de competência, de caixa, meus amigos, desculpem,
Aí a coisa complica. Porque o que foi vendido em setembro não recebe em setembro. As entradas não existem em setembro. Vai acontecer em outubro, novembro e dezembro. Do que foi vendido em outubro, novembro e dezembro. Do que é vendido em novembro, dezembro, o que é vendido em dezembro, só vai estar a partir de janeiro. Está fora da nossa linha de corte aqui do nosso exercício. Então, percebam que a mesma empresa que é 42 mil, tem um lucro acumulado de 42 mil ao longo dos 4 meses, ela tem um déficit de caixa de 12.800. E todos os meses, exceto o primeiro, onde ela não recebeu, mas não paga nada, ela teve que demandar aporte de recursos dos seus sócios. Ou seja, se esses camaradas, se o dono dessa empresa não tiver dinheiro para sustentar ela nesse período de lactação, como dizia o professor Gustavo Araújo, um professor muito querido meu, por que lactação? Porque nesse momento a empresa literalmente está vivendo do investidor. Você está sustentando a empresa. Se ele não tiver esse dinheiro aqui, significa que, se ele não tiver aqui arredondando 50 mil para manter essa empresa funcionando, ela, infelizmente, vai alimentar aquela estatística terrível que o Sebrae, para fornecer dados para o GEM, né, o Global Entrepreneurship Monitor, o índice de mortalidade das empresas. Isso em 3 vezes, e 6, a coisa complica ainda mais, porque os gastos, eles são fixos e cíclicos, eles costumam ocorrer com mais frequência e mais concentrados, enquanto as receitas, quanto maior é o prazo que você concede, mais você dispersa isso. Quando vocês estudaram ou ainda vão estudar, aqueles que ainda não, a administração do capital de giro, ou a gestão do capital circulante, dependendo do nome que a cadeira tiver na universidade, vocês vão estudar uma coisa chamada ciclo operacional econômico e financeiro. E esse ciclo faz uma confrontação da operação olhando apenas para a receita de venda e fornecedor. Ele é muito aplicável para a indústria. Mas lembre-se, ele não responde tudo, porque ele só confronta o que você compra de fornecedor com o que você recebe do teu cliente. Mas esses outros gastos todos da estrutura, principalmente as despesas, não estão contidas naquele fluxo. E isso é muito perigoso. Então, olha a situação dessa empresa. E em 12, eu não seria tão maldoso e estragaria a noite de vocês. Ponto de equilíbrio, uma coisa fundamental, muito importante a gente pensar. O que é o ponto de equilíbrio? Aquele velho clássico modelo em que nós comparamos a nossa estrutura de gastos totais com receita totais. E esse ponto de convergência, o ponto de equilíbrio, o break-even, é o momento em que você sai do déficit do prejuízo e você alcança o lucro. Onde a receita total ela supera os gastos totais, que é a somatória dos fixos mais os variáveis. É o volume mínimo de lucratividade da empresa. No ponto de equilíbrio, você tem uma igualdade exata entre receita e despesa. Você está faturando, está no 0 a 0. Não está ganhando, não está perdendo, não está tendo lucro, mas não está tendo prejuízo. A partir da próxima unidade vendida, você começa a ter lucro. Pegando um exemplo, aquele mesmo que eu usei lá para fazer a alavancagem, os gastos fixos de 12.800, um gasto variável de 98, aqui eu já mudei um pouco o preço e quantidade. Vamos aplicar no modelo. A equação do ponto de equilíbrio, que é uma licença poética do professor Carvalho, de quantidade, é o gasto fixo dividido pela margem de contribuição unitária, que é o preço menos o gasto variável unitário. Compro por 100 e vendo por 150. Estou tendo 50 de lucro. Mentira, você só está tendo 50 de margem de contribuição unitária. É esse 50 de 50 e 50 que você vai pagar os seus gastos fixos e vai pensar, a partir de um dado momento, se Deus, oxalá Deus queira, como diz o Gilberto Gil, você vai ter lucro. Aplicando no modelo a margem de contribuição unitária de 185, preço de venda menos 98, 87, eu tenho 147,13, eu faço mais uma licença minha aqui, que é o arredondamento desrespeitando a lógica de arredondamento matemático, porque se trata de unidades. Então, eu sempre arredondo para mais. 148 unidades do produto que você precisaria vender. Mas tem uma lógica interessante, que é o ponto de equilíbrio monetário,
ou seja, que é o faturamento de equilíbrio, como alguns preferem chamar, que tem uma equação um pouco mais complexa, mas eu gosto das coisas simples. Eu sou um professor de finanças que gosta das equações simples, que é você multiplicar o ponto de equilíbrio em quantidade pelo preço. E, nesse caso, você pode usar o fracionado mesmo, é o número original. 147,3 por 185, 27.218, arredondando, 27.220. É o faturamento que essa empresa precisa obter para ela respirar, para ela ter ali começar a ter, a partir da 140ª unidade, a empresa começa, de fato, a ter um lucro de 87 por unidade. Mas vocês devem estar se perguntando a mesma coisa que esse rapaz me pergunta toda vez que eu abro esse material. Professor, com um produto só é fácil, mas qual empresa que tem um único produto, um único serviço? Aí a gente tem que lançar a mão de um outro artifício, que é o mix de produtos. Eu listar todos os meus produtos. E se forem muitos, eu fiz consultoria para uma loja de material de construção, 6.000 e tantos itens. Nós fazemos por categoria, por agrupamento. Pisos e revestimento, tintas e vernizes e por aí vai. Né? Tubos e conexões e por aí vai. Vai por categoria. Preço médio, custo unitário médio, margem de contribuição média. Dividimos, somamos isso tudo, dividimos pela quantidade de produtos ou de categorias e chegamos a um preço de venda médio, um custo unitário médio e, consequentemente, uma margem de contribuição média. Reaplica o modelo. Despreze a unidade. A unidade não faz muito sentido aqui. O que você tem que olhar é para o faturamento. Mas quanto, professor, de cada unidade eu precisaria vender? Vamos voltar lá? Tem uma coisa que nos ajuda muito e faz uma conexão bacana com o marketing e com a contabilidade de custos, a gestão de custos. Lembra da curva ABC? E aqui não tem nada a ver com as representações que eu coloquei aqui, alfabéticas? Não. É a curva ABC. Lembra do conceito? A, produto de preço mais alto, com margem de lucro mais alta. B, produto mediano. C, produto miudeza com margem de contribuição, margem de lucro menor. Se eu fosse partir para esse conceito, os produtos F, G e H seriam os meus produtos A, os com maiores margens. Os meus produtos D e E seriam os produtos com margem mediana. Os produtos A, B e C seriam os produtos categoria C. Então, significa que esses 3 produtos últimos aqui, eles requerem uma venda mais consultiva, um trabalho mais minucioso, mais cuidadoso, mais encantamento desse cliente, porque se eu vender uma quantidade maior dessa categoria de produto, certamente eu chego na minha meta de faturamento mais cedo e eu preciso de uma quantidade menor. Mas, além disso, tem um ponto de equilíbrio financeiro que vocês estudam lá em administração financeira. E nós não vamos entrar no detalhe aqui, porque lembre que aqui nós fazemos um destaque para empreendimentos, ou seja, estamos olhando para startups, para empresas pequenas. Então, nós não entramos no meandro, né, no detalhe lá da depreciação, exceto a lógica da depreciação na prática que eu trouxe para os senhores. Mas eu gosto do ponto de equilíbrio econômico. Ou seja, quando você adiciona ao ponto de equilíbrio uma lógica de retorno sobre o investimento. E se eu não quiser calcular sobre o retorno, estabeleça uma remuneração. Eu investi tanto e eu gostaria de ter tanto de retorno por ano. Divido isso por mês e eu vou ter um retorno mensal. Ou eu quero ter uma remuneração mínima de 4.500 mensal. Eu adiciono isso como uma meta, como se fosse um gasto fixo. E eu adiciono ao meu gasto fixo. Reaplico ao modelo e agora eu tenho um novo faturamento de equilíbrio. Que agora ele não só dá conta dos meus gastos totais, mas ele dá conta também do meu prolabore, não no sentido contábil específico, né, fiscal tributário, mas um prolabore no sentido de remuneração que eu estabeleço. E para me despedir de vocês, a última dimensão que eu trago aqui, que é o retorno do investimento. Eu não vou trazer aqui valor presente líquido, taxa interna de retorno, os conceitos mais robustos, mais trabalhosos, para uma palestra é pouco adequado. Mas eu vou trazer o payback, simples e descontado. Quem ainda não estudou, vai. O que é o payback? É a técnica que mensura o tempo de retorno. Ele responde à pergunta de
quando eu terei de volta o capital investido no meu projeto, no meu empreendimento, no meu negócio. O payback simples, ele tem uma falha. Ele não inclui o valor do dinheiro no tempo, ou seja, a capitalização do dinheiro, a taxa de juros, no caso de uso de dinheiro com custo. Mas ele é importante. Eu digo que o payback simples ele tem a mesma função de capitalização com juros simples da matemática financeira. Capitalização com juros simples só serve para duas coisas. Para você aprender a lógica de capitalização e para calcular desconto. Né? Desconto racional. Lembra? Só serve para isso. Na prática. O payback simples ele só serve para calcular, para você entender a lógica de payback e serve para ser aplicado em negócios que você aplique, realize unicamente com capital próprio dos sócios e que você não tenha nenhuma expectativa de remuneração. Que o seu maior interesse seja sobre o projeto, sobre o negócio de maneira geral. A lógica do payback é essa lógica simples. Você tem um investimento de um valor X, no meu exemplo aqui de 140 mil, e você tem essas entradas que são saldos de caixa, ou lucro caixa, como nós costumamos chamar. Receita menos despesas, me sobra isso nesses anos. Aqui nós estamos trabalhando com ano. Pode ser meses, professor? Pode. Dependendo da natureza do projeto, há algumas exceções que podemos trabalhar com a unidade temporal mês. Zero, todo mundo lembra, né? O zero na matemática financeira é o quê, Antônio Carvalho? É o hoje. É a data de start, de início. É a data referência inicial da operação, da transação, da capitalização, da operação. Por que 140 negativo? Porque ele é uma saída de caixa. Lembra do conceito de entrada e saída de dinheiro? Se eu tenho um valor que saiu de mim, saiu do meu caixa, saiu do meu bolso, ele é uma saída de caixa, por isso ele é negativo. Esses são os fluxos. O fluxo acumulado, ele é a acumulação, ou seja, eu vou adicionando aquilo que eu vou recuperando. A lógica é relativamente simples. 140 mil foi o que eu investi no primeiro ano, recuperei 38, ainda falta 101, não recuperei tudo. Recuperei mais 43, ainda falta 58, não recuperei tudo. Aí recuperei 47, ainda falta 10.920, ainda falta um pouquinho. Ou seja, 1, 2, 3, nos 3 primeiros anos eu não recuperei o total dos 140 mil investido. Eu precisei avançar um pouco mais ao 4º ano. Logo, no 4º ano, eu precisei usar 10.920 e compensar com esse fluxo de caixa de 51.980. E essa é a técnica que é muito simples, né? Quem for fazer provas, cai payback. Olha lá, hein, gente, não pode errar, essa questão é muito simples. Eu vou fazer essa acumulação 1, 2, 3. Enquanto ele for negativo, significa que é o prazo de valores inteiros. Mas a professora lá, o professor de finanças, ele quer o payback exato. Então, eu vou pegar o último fluxo negativo e dividir pelo próximo fluxo, do qual ele será descontado, de onde eu vou tirar o dinheiro para compensá-lo, que é os 51.980. E isso eu fiz. Está explicadinho no slide aqui. Olha, professor generoso. Tá? Então, eu peguei os 10.980, dividi por 51.980 e encontrei esse número racional aqui. Uma fração, 0,21. O que é esse 0,21, Antônio? É uma fração, é 21%? É 21% do que, homem de Deus? De um ano. Porque o payback mede tempo e a nossa unidade de tempo é ano. Então, eu pego esse 0,21, está explicadinho aqui, e multiplico por 12, porque o ano é fracionado em 12 partes, 12 meses. Encontro 2,52. Claro que os xiitas vão dizer que isso aqui multiplica por dia. Não é necessário. Viu, professora? Se for, não precisa. Né? 2 meses e meio está de bom tamanho. Mas, enfim, 2 meses e meio. Então, o payback desse projeto é 3 anos, 2 meses e meio. Tudo bem? Mas não ficaria completo se nós não levássemos em consideração o valor do dinheiro no tempo. Por quê? Porque existia uma coisa que foi inventada lá atrás, a moeda, que ela tem 3 funções. Servir de meio de troca, substituir a troca de mercadoria por mercadoria, tá? Servir de reserva de valor, servir de referência, né? de preço, e servir como reserva de valor, ou seja, como forma de acumulação. E isso fez com que surgisse na economia uma coisa chamada inflação.
Ou seja, as coisas aumentam de preço, as pessoas, cada vez que transacionam, tentam trocar por um pouco mais de dinheiro. E isso gera inflação, porque existe o aumento dos preços e, naturalmente, a perda natural do valor do dinheiro no tempo. Logo, quando o dinheiro se desloca no tempo, para o futuro, ele precisa ser capitalizado, adicionado de uma taxa de juros, de um index, de um índice. Quando ele é trazido do futuro para o presente, ele precisa ser descontado, descapitalizado. Ele sofre um deságio, né? Ele desvaloriza. Se eu estou pagando antecipado, eu mereço um desconto, e por aí vai. Logo, se eu estou pensando num projeto em que eu estou fazendo um investimento hoje, mas eu estou olhando para ele para os próximos 5 anos, eu não posso tratar esses valores como se fossem hoje. E aí é que vem a figura interessante. Eu fui generoso de colocar aqui um passo a passo, inclusive no Excel, viu, gente? Monta a planilhinha, tem lá os resultados, os fluxos já, o investimento inicial em zero, os meus fluxos de caixa com os valores originais, mas eu tenho uma taxa de juros, que no meu caso aqui eu estou usando uma TLP de 8,5% ao ano, hipotética. Eu não preciso trazer isso a valor presente, logicamente, não preciso descontar o investimento inicial, posso trazer ele direto para a acumulação. E aí eu vou calcular, eu fui lá nas fórmulas financeiras do Excel, encontrei no Excel em português é VP, no inglês é PV, Present Value, e encontrei a fórmula. Apliquei essa fórmula onde eu peguei a taxa, que está aqui na célula, escondidinha aqui atrás, olha a célula C2, está aqui, é essa aqui, viu, gente? Ó, essa aqui, a C2. O período, que é esse período aqui, é o A5, então é o período do primeiro fluxo aqui, do ano 1. Eu pulo o pagamento, porque isso calcula também com prestação, o pagamento, como a gente chama, no Brasil a gente chama de prestação, e vou para valor futuro, que são esses caras aqui, que estão projetados para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, por isso. Dou um OK e ele me calcula. Só que para que esse número fique positivo, porque eu vou precisar subtrair desse, eu fiz umas artimanhas aqui. Eu fui lá e botei, primeiro, um sinal negativo antes do valor presente, para que ele fique positivo. E para que eu, depois de calcular o primeiro, eu consiga arrastar e conseguir esse cálculo, eu fixei a célula da taxa, a C2. Né? Tem um atalho, né? Depende do computador. No meu é o F4, o FN F4, né? Prescinde da tecla FN. Mas se não lembrar, você pode botar o cifrão antes e depois da letra. Então fica cifrão C, cifrão no número da linha. Tá? E aí eu posso puxar, encontrei isso. Agora que eu já tenho esses números descontados positivos, perceba, 56.350 para daqui a 5 anos, quando o descontado 8,5%, 37.474. O que é que eu estou fazendo aqui? É como se eu estivesse pegando o custo do empréstimo e estou diluindo já pelas minhas projeções de resultados. A lógica é exatamente essa. Somo, encontro a mesma coisa, aplico a mesma métrica que eu usei lá. Somo os fluxos negativos, pego o último, divido, encontrei. Perceba, eu estou falando dos mesmos números, enquanto o primeiro era 3 anos, 2 meses e meio. Quando você adiciona o custo do capital, o payback desse mesmo projeto é de 3 anos e 10 meses, quase 11 meses. Então, a coisa fica um pouco mais robusta. O que é que essa técnica de payback tem de interessante? Ela é igualzinha ao VPL. Apenas a sua estrutura analítica é diferente. Mas ela leva exatamente os mesmos conceitos. Capital inicial, taxa de desconto, que é o custo do capital utilizado, fluxo de caixa de futuro descontado a valor presente e fluxo de caixa descontado a valor presente acumulado. Ou seja, se eu calcular o VPL desse mesmo projeto, o VPL em 5 anos será de 43.283,71. Exatamente a mesma técnica. Só que uma técnica um pouco mais simples de usar e até mais fácil de explicar, por exemplo, para um leigo, para um profissional, para uma pessoa que não é da nossa área de estudo e que certamente vocês vão esbarrar aí muito no ecossistema de empreendedorismo e inovação. Foi um desafio que o professor Hélio e a professora Fernanda me impuseram aqui e eu estou a exatos 1h35, né, que nós começamos às 19h10, trazendo esse conteúdo que eu preparei carinhosamente para os senhores. E eu espero de coração
que tenha valido a pena vocês terem, depois de um dia de trabalho, de estudo, de atividades 1000, parado a essa hora, 1h30, 1h35, para ouvir esse professor com suas ideias e suas aplicações, como a professora Fernandes, que sempre tem algo de novo. Eu não trouxe nada de novo aqui. O que a gente traz é basicamente essa forma, muitas vezes, de aplicar aquilo no nosso dia a dia, naquilo que a gente vive. Eu vou enviar esse material, vou colocar ele em PDF e mando para a professora Fernanda. Ela vai poder compartilhar com os senhores, todos que tiverem interesse. Foi um prazer, viu, gente? Espero de coração que tenha valido a pena, né? Quero ouvi-los, por favor, né? Já temos aqui candidatos a falar, desistiu, Wagner. Deixa eu parar a apresentação, depois eu vou pedir licença dos senhores. E todos que puderem, por favor, abram as câmeras, eu vou avisar um momento, eu vou botar um pouquinho com a apresentação, um pouquinho sem, mas eu gostaria de ouvi-los e eu queria que todos que, se possível, algum pode ter algum impedimento, mas que levantar a mão aí, que quiser conversar um pouco, por favor, que abra a câmera. Se quiser, aproveita que ele conseguiu. Vocês ficaram me vendo o tempo todo e eu não vi ninguém. Né? Fica todo mundo tímido, com suas câmeras fechadas, microfones desligados. Fazer uma pergunta indiscreta. Foi bom para vocês? Foi maravilhoso. O pessoal vai fazer prova amanhã muito contente, uma revisão geral aqui da... Pelo menos a galera da administração financeira vai dormir com a cabeça fresquinha. Mas tem uma galera aqui também que não tem nada a ver com a administração. Fernanda, Adriana, quando eu estive aí, eu fiz um bate-papo, não era exatamente essa temática, e a Adriana confessou para mim, professor, eu fugia das finanças quando estudante, e aí ela disse uma coisa que, assim, a gente como professor fica orgulhoso. Ela fez, ô professor, por que eu não fui sua aluna? Falando em professor, temos professor Nilson aqui, nosso professor de matemática financeira. Opa, tudo bem, Nilson? Cadê? Tem aqui, ó, eu não reconheço todos os nomes, gente. Se vocês quiserem me ajudar, quem aí não é da administração? Ele falou aqui o tempo todo que tinha gente só da administração. Tem, ó, tem os meninos. Eu vi a Marisma aqui. Marisma é a nossa empresa júnior de oceanografia. Maravilha. Então, assim, para o pessoal da administração que já passou pela administração financeira, foi uma revisão assim incrível com aquela pincelada lá no marketing, ele foi lá na estratégia, então eu espero que vocês tenham conseguido conectar os pontos. Sim, sem querer fazer propaganda. As aulas são assim, né? As minhas aulas são assim, a gente faz que ser, né? A vida, ela é junto e misturada, ela não é por disciplina. A gente navega isso fazendo essas conexões, porque elas são muito importantes. E, assim, às vezes você lidar só o número pelo número. Fernando, vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu entrei na graduação, eu tive muita dificuldade com a disciplina de matemática. Porque eu tive uma professora que era muito dura e ela era muito apegada a fórmulas e aplicações. E eu tenho uma dificuldade de, se eu não consigo materializar, entender o que eu estou lidando, o que eu estou fazendo, eu tenho dificuldade de compreender. Quando eu cheguei na matemática financeira, eu fiquei encantado, porque você só trabalha com 3 coisinhas: tempo, dinheiro e juros. Digo, nossa, mas é tão simples. Tem umas formulazinhas meio sacaninhas lá, mas assim, mas tem umas coisas legais. Turma! Eu sou da mesma turma que você, eu adoro a matemática, mas aquele negócio lá de integral, derivada, aquela matemática pura, sem eu enxergar para que aquele negócio serve. Pois é, o pior é que aquilo tem aplicações muito bacanas. Eu vou confessar uma coisa para você. Quem é professor de matemática financeira é Nilson. Nilson. Quando eu estudei matemática financeira lá na graduação, eu nunca descobri para que servia um cálculo de séries perpétuas. Não sabia para que servia aquilo. Ninguém conseguia. Descobriu no valuation. Descobri com valuation.
Quando eu chego no Valuation, eu digo, gente, precisa calcular... Uma hora a gente conecta, né, as coisas. Pois é, menino, pois é, que coisa maravilhosa. Queria ouvir você, gente, além da professora Fernanda. Cadê o povo tímido? Ah, maranhense não é tímido. O povo está tímido. Enquanto o pessoal cria coragem, eu queria só... Olha só, tem mais gente da Bahia aqui, ó. O Eric é de Juazeiro, da Bahia. O Eric, ele é administrador, acaba de ser promovido. Ele trabalha numa empresa, num grupo empresarial que tem escritório de advocacia e outros negócios. E o Eric é membro do núcleo de estudos aqui da administração financeira. É membro do meu núcleo. Obrigado, Eric, pela presença. Tem mais alguém da Bahia aí, além do Eric e do Otton? Trouxe o pessoal da Bahia. Vamos fazer, falou do teu núcleo, eu vou aproveitar e falar do meu, do nosso aqui. Na verdade, a gente trouxe o Antônio aqui, a convite foi o professor Hélio, que, claro, Hélio é o nosso professor que tem os contatos. Olha, né? a Fábia está aqui também. Pessoas incríveis. A Fábia é administradora e contadora. Fábia é analista financeira, trabalha também comigo, é minha colega lá na empresa. Obrigado, Fábia, pela presença. Bem-vinda. Obrigada. Sejam todos bem-vindos e estão convidados a acompanhar outros dos nossos treinamentos. E para quem está chegando aqui hoje, não está acompanhado ainda com os treinamentos que a gente desenvolve na diretoria de empreendedorismo, eu deixo aqui o Instagram da AGUFMA, que é o nosso canal principal de divulgação das atividades que a gente faz na DEMP. E assim, sempre que fala de finanças, o grupo de pesquisa que está ali metido em tudo é o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Finanças em Foco. Uhum. E a gente tem um outro forte parceiro na diretoria de empreendedorismo, que é o NAF, que é o Núcleo de... me fugiu o nome... Núcleo de Apoio Fiscal, que é um projeto de extensão do curso de contabilidade que eles auxiliam a gente também na questão contábil. E a gente é administrador, economista, mas precisa dos contadores ali como nossos melhores amigos para fazer esse negócio dar certo. E quem quiser entrar em contato com a gente, tem os e-mails aí da Diretoria de Empreendedorismo e da Coordenação de Empresas Juniores e Educação Empreendedora, que vocês vão falar direto comigo. Tá? Então, acompanhem lá para ficar ciente de tudo. Inclusive, depois eu vou disponibilizar a gravação dessa nossa aula de hoje lá no YouTube do Finanças em Foco. A gente ainda não tem o oficial do empreendedorismo, mas como é finanças e a gente está junto nessa, vou botar lá no YouTube do Finanças em Foco e vocês podem acompanhar depois. Ninguém quer falar? Que todo Foi mundo... tão bom que não ficou nem dúvida. Muita gente escreveu, não é dúvida, eu queria ouvir um pouco, alguém comentar aí, como é que você quer... Eu sei que vocês escreveram, mas eu gosto de ver a gente... Fernanda, você fez algum print em algum momento? Eu fiz, mandei, já marquei até você. Vai, pronto, João Carlos, maravilha, fala maravilha. Com a gente. Alguém abriu o microfone aí. João Carlos, levantou a mão. Boa noite. Eu não vou poder ligar a câmera agora, né? Mas eu só queria dizer, eu sou aluno do primeiro período, né? E eu queria dizer que os assuntos que eu vi hoje, né, sobre economia, a gente ainda não viu praticamente. Então, eu já estou um pouquinho à frente já dos meus colegas, né, que não estão aqui. Tá? Com certeza! E realmente foi muito bom, foi algo bem, assim, gratificante. Maravilha. Muito bom, exatamente isso aí. Economia, João, já que você comentou, eu sou analista, né, e comentarista de economia aqui na Bahia para os veículos de comunicação. Então, é muito comum, pelo menos uma vez por semana, ter alguma coisa minha aí. Jornal, revista, TV, matérias locais, nacionais, e eu sempre coloco isso nas minhas redes sociais. Alguém que se chama Antônio, é muito difícil ter uma rede social. Eu tive a sorte que eu uso o nome da minha empresa, Antônio Carvalho Consultoria. Então, você vai ficar no material Antônio Carvalho Consultoria. Vocês vão me encontrar no LinkedIn, no Instagram
e no Facebook, exatamente com o mesmo perfil. Sempre coloco tudo por lá, né? Eu só uso as redes para fins empresariais. Minha mulher se queixa, olha, não tem coisas nossas. Eu digo, não. Particular. As minhas redes eu só uso basicamente para fins profissionais, para divulgação dos trabalhos, das coisas que eu faço, né? Então é isso. Fernanda. Temos mais uma aqui, ó. Yasmin quer falar. Vá, Yasmin. Boa noite, eu também não vou conseguir ligar a câmera, mas eu sou estudante, estou indo agora para o terceiro período de administração. Quando a professora Fernanda falou, eu fiquei muito entusiasmada para vir, eu recebi muitos comentários de elogio ao senhor Antônio, e essa aula me surpreendeu demais. Eu cheguei aqui um pouquinho depois do horário, mas ainda consegui pegar o conteúdo. E assim, muito bom mesmo. Geralmente, para mim, finanças é um bicho de 7 cabeças. Tenho muito medo, estou entrando nesse mundo agora. É nada. Mas vocês facilitam demais a vida do estudante. Só agradecer mesmo. Muito obrigada por esse show de aula. Não foi uma aula, foi um show. Muito obrigada. Eu só estou preocupada porque ele subiu bem o nível aqui. Aí eu peguei meus meninos do primeiro, segundo período, eles ainda não passaram por mim, agora eu vou ter que entregar mais quando eles chegarem lá na administração financeira. Gente, eu vou aproveitar que eu já falei lá no começo, enquanto a gente estava aqui batendo um papo, esperando vocês chegarem. Nós estamos aqui em período de submissão de artigos, já com inscrições abertas para a Semana de Administração da UFMA. Acontece nos dias de 20 a 24 de outubro, no campus da UFMA, em São Luís. Então, estão todos convidados. O evento vai ser presencial, mas quem submeter artigo e não puder acompanhar presencialmente, a gente tem a opção das apresentações online. Então, estão todos convidados a submeter seus artigos científicos ou relatos técnicos. Vocês encontram todas as informações complementares, programação ainda está se organizando lá no Instagram, @CADUFMA, eu deixei aqui no chat. Temos mais uma pessoa para falar, Fernando. Pode falar. Opa, vou poder abrir a câmera aqui rapidinho. Bem, prazer, todo mundo. Eu não sou muito da parte de administração aí, né? Eu diria que eu sou um outsider da economia, de tudo. Eu sou engenheiro agrônomo e comecei a trabalhar fazendo meus projetos e tudo. E hoje em dia eu estou descambando um pouco para essa parte de economia rural e valuation de empresas e tudo isso. Fernando, deixa eu te interromper rapidinho. De 2017 a 2021, eu tive uma das maiores satisfações da minha vida, que assim, nas minhas andanças aqui, eu trabalhei muito tempo com projetos sociais, principalmente com projetos voltados para a agricultura familiar. Tem muito. Em 2010, eu fui contratado pela Novib, que é uma agência de cooperação holandesa, para fazer um estudo de viabilidade de um grupo de 20 cooperativas de produtores de milho em Angola. Quando eu retornei, eu voltei valendo o meu peso em ouro, né? Aí surgiu uma seleção do Banco Mundial para contratar consultores para desenvolver planos de negócio e acompanhar a implantação de agroindústrias aqui na Bahia. Eu participei desse processo, trabalhei com 15 projetos. São projetos, a maioria deles, de alguns de base produtivas, a maioria de agroindústrias. Então, acabei tendo um contato com a engenharia agronômica e com toda essa estrutura do caminho, né? Você veio da economia para a agronomia, eu fui da agronomia para a coisa, né? Assim, depois eu fui aí ao Maranhão, contratado por uma empresa que tem sede aqui na Bahia, mas que tinha um projeto lá na região de Barreirinhas, lá, para fazer uma capacitação para 4 grupos de associações aí, que era um projeto da Argo Energia, um projeto de compensação ambiental. Certo. Essa mesma empresa fez uma parceria lá em Rondônia com uma organização que chama Centro de Estudos Rio Terra. É uma das maiores organizações não governamentais do Brasil. Vários projetos seríssimos de reflorestamento e de agricultura familiar. E eu tenho um contrato permanente com eles hoje. Eu faço toda a modelagem de viabilidade dos projetos dele. São projetos de 30, 40, 50, 100 milhões de reais.
Então, assim, ó, tem muito campo na tua área para viabilidade de negócio, para valuation de empresas rurais, tem campo para caramba aí, cara. Eu sei disso, e eu estou trabalhando também junto com uma empresa de Portugal, que a gente está fazendo aporte de capital do exterior para cá, né, para essas empresas rurais, empresários rurais grandes. Perfeito. E eu até vi uma parte da tua palestra que falaste que o juro simples só serve meio que na teoria, mas hoje mesmo de manhã eu estava falando com o empresário e ele ficou admirado que o juro simples lá fora existe. Realmente existe o juro simples. Existe. E quando ele veio para cá, ele fica abismado, porque aqui falam juros tal, quando vai ver umas letrinhas pequenas e miúdas e tudo. E aqui tudo se fala ao mês. Eu acabei cometendo uma falha. Em economias muito estáveis, o juro simples é perfeitamente aplicável. Exato, e eles existem. Tão estáveis como a nossa é que ninguém arrisca. Com certeza. Agora, eu ia falar também, eu acho que é com a Fernanda, não sei, porque minha ligação maior com a UFMA, eu sou formado em Minas, mas eu sou daqui de São Luís. Mas eu tenho 2 filhos alunos da UFMA, e eu passo para deixar eles no... Hoje eles vão só. Eu passei a primeira vez, que é no prédio do BICT, que eles fazem BICT, e eu passava por esse prédio de empreendedorismo ali do lado, escondidinho também. Eu falava, o que é o que tem ali? Eu quero ver o que tem ali. Tal. E, na verdade, depois eu quero passar no prédio, conversar com vocês, tudo, porque eu, junto com meus filhos, nós estamos bolando um app para ser desenvolvido, uma empresa nessa área de tecnologia, tudo, e a gente queria ver se a gente começa via incubadora, se começa por fora mesmo. Queria bater um papo com vocês, trocar essas ideias. Vamos lá para a gente conversar. Amanhã eu estou lá na UFMA com o professor Hélio, lá no NAVE, nosso Núcleo Avançado de Empreendedorismo. Inclusive, está para sair, agora em agosto, o edital de startups, a incubação de startups. Vocês já fiquem acompanhando lá pelo portal, pelo Instagram da GUFMA também, vocês conseguem acompanhar essas informações, que hoje em dia tudo rola lá no Instagram, que é o meio mais rápido. Eu vou entrar em contato contigo, não sei se pelo Instagram da AGU, por onde seria? Pelo e-mail, a GUFMA, vou botar aqui pelo e-mail da GUFMA. Não, o nosso e-mail da DEMP, vou botar aqui de novo Compartilha aí, Fernanda. Acho que... Compartilha aí. Vai botar aqui no chat? E, Antônio, mas prazer, e foi muito boa a sua aula, viu? Aí, ó, Fernando, tira uma foto aí, eu já... É melhor. Vou tirar aqui. Bom, obrigado, gente. Então, mais alguém que gostaria de comentar? Assim, só agradecer a presença de todos. Fernanda, né, estendo os meus agradecimentos aí à reitoria, à diretoria. O professor Hélio não precisa, ele não precisa de agradecimento. O Hélio é de casa, é meu irmão. Para mim é um grande prazer. Espero poder, né, ir a São Luís, poder ficar alguns dias com vocês, além de alguns trabalhos, assim, a gente poder compartilhar algumas coisas que a gente vem construindo aqui, algumas ferramentas, essa ferramenta, né, de análise de viabilidade, né, uma coisa interessante para os projetos iniciando, principalmente para os projetos candidatos, por exemplo, a processos de incubação, é bem bacana, né? É bem bacana. Aqui a gente tem feito muitos trabalhos, porque aqui o ecossistema envolve, possivelmente como aí também. Engraçado é que aqui a Universidade Federal não tem uma atuação forte nesse campo. Aqui, basicamente, nós estamos circunscritos ao Parque Tecnológico, à Secretaria de Ciência e Inovação do Estado, tem o CECIS, que é a Secretaria de Sustentabilidade e Cidades Inteligentes, que é do município, o SEBRAE, né, e algumas empresas, a FAPESB, que é a FAPES aqui da Bahia, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa, e algumas universidades privadas. A UFBA não tem esse approach. Então, assim, vocês estão de parabéns, né, por essa iniciativa.
ter uma diretoria de empreendedorismo, ter uma agência, né, de empreendedorismo, e todo esse trabalho aí é muito bacana. A gente fica encantado, fica até com uma inveja boa aí. A gente tá engatinhando ainda, mas estamos num processo de... Assim, a gente vai evoluindo, né? Cada dia a gente aprende mais um pouquinho e vamos tentando auxiliar os nossos alunos e a comunidade aqui da nossa região a desenvolver seus negócios. Então, se precisarem de ajuda, procurem a gente. Nada disso, tudo isso é um atendimento gratuito e a gente dá ali um suporte para vocês saberem pelo menos a quem procurar e para onde ir, o que falta. Precisa pensar isso, ó. Vai lá, liga lá para o Antônio, que está precisando de uma consultoria mais especializada aqui. E aí a gente vai organizando. Vamos fazer um print aqui. Cadê quem consegue abrir as câmeras para a gente? Antônio disse que queria uma foto de todo mundo. Por favor. Quem puder abrir as câmeras aí para a gente poder fazer um print aqui. Raimunda, Ellen, Paulo, o Eric, João Carlos. Já estou vendo aqui bastante gente. Obrigada aí, viu, professor? Você me fez uma memória muito boa da minha época de faculdade. Os aspectos conceituais maravilhosos, bem pontuais mesmo, viu? Cirúrgicos, né? Muito bom mesmo. Maravilha. A análise mercadológica aí foi realmente bem própria para a empresa júnior startup, que é a nossa realidade que a gente vive aqui no núcleo, né? Muito bom. Falta você vir aqui. Pronto. Como diz o Bel Marques, o cara aqui da Bahia, né, do Axé, se me chamar, eu vou. Ana Beatriz, Guilherme, bastante gente, que bom, né? Obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Algumas pessoas é tranquilo porque o perfil tem foto, né? Então é mais fácil. Ó, chegou a Jéssica. Pronto, depois você... Promete dar um ponto aí, professor, que aparece todo mundo. Bom, só a Fernanda pode distribuir, eu não posso. Um ponto para quem abrir a câmera aí. Então, tudo aqui esperando a notinha que sai da prova. Maravilha. Gente, muito obrigada, Antônio, muito obrigada. Foi incrível, muito aprendizado. Acho que todo mundo saiu. Eu nunca vi tantas reações positivas como eu vi hoje aqui. Me chamou a atenção, porque assim, nós estávamos com 82 pessoas, se eu não me engano. Chegamos a 92, até onde eu consegui ver. E mesmo depois, a gente ficou aqui batendo papo, e mesmo assim ficou quase todo mundo na sala ainda. O pessoal está todo acompanhando aí, Paulo, Anne, eu vou cometer injustiça aqui, não vou conseguir citar todo mundo, os que estão aparecendo para mim aqui. Mas assim, muito obrigado mesmo, Fernanda. Né? Estendo os meus agradecimentos ao Hélio, a Ellen, também agradeço aí a diretoria. Obrigada. E assim, espero de coração que realmente tenha sido valiosa essa nossa, essa nossa interação aqui. Espero muito breve estar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz um treinamento, basicamente, com esse conteúdo para o núcleo, aqui a gente chama de oficina, para o núcleo de administração, de estudos em administração financeira do CRA, mas ele é presencial. E hoje a gente está numa sede antiga ainda, tem uma sede nova, mas ainda não mudamos, a gente não consegue fazer ele híbrido. E o Eric, ele está no interior da Bahia, ele está lá no norte do estado, então ele não conseguiu assistir. Aí hoje a UFMA conseguiu oportunizar isso para ele. Olha só. Pois é. Sempre que quiser fazer essa ponte, estamos aqui, viu? Para novos treinamentos. A gente... Maravilha. Então, Eric quer falar? Eu digo, olha, eu até brinquei lá no grupo, olha, aqui, né, a turma do interior aí que não conseguiu,
ir a Salvador para assistir a oficina presencialmente. Hoje nós vamos fazer uma abordagem lá, talvez até mais empolgada, com um público maior. A gente tem um público muito grande do interior aqui também, faz online até para chegar neles, pessoal. Sim. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês todos. Foi um prazer demais estar aqui. Boa noite, pessoal. Um abraço grande. Valeu mesmo. Boa noite, muito obrigada.